Esse é o programa Educação em Evidência. É um programa voltado para que as escolas do nosso município elas possam apresentar aquilo que elas desenvolvem nas suas estruturas. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber a Escola Municipal Presidente Castelo Branco. Escola essa que iniciou suas atividades escolares no dia 1º de março de 1972 e tendo seu decreto de criação e funcionamento em 3 de maio de 1979. A Escola Municipal Presidente Castelo Branco apresenta-se como uma instituição de ensino público municipal que atende 305 alunos do 1º ao 5º ano, divididos nos turnos matutino e vespertino, e tendo como gestoras as professoras Elaine Pinheiro e Valéria Kelly. Orientada por uma perspectiva integral de educação, a escola se sustenta por elevadas expectativas de aprendizagem e desenvolvimento, focada sempre no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, oferecendo dessa maneira instrumentos capazes de fazer com que estes alunos aprendam e se desenvolvam em todas as suas dimensões. Como reflexão desse trabalho, a escola vem apresentando resultados positivos dos índices de rendimento de aprendizagem, mais especificamente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que vem crescendo e se destacando a cada ano, obtendo em 2019 a nota 6,6, superando assim a média nacional mais uma vez e ficando nos últimos anos em colocações excelentes no ranking estadual. Estes resultados é o reconhecimento por parte da comunidade escolar e é o reflexo do empenho, da dedicação e do comprometimento de toda a equipe escolar, que busca sempre realizar seu trabalho com excelência e muito amor. Então, para vocês que estão em casa, essa é a Escola Municipal Presidente Castelo Branco. E para que vocês tenham esse prazer junto com a gente, eu vou apresentar para vocês as gestoras dessa nobre instituição. Seja muito bem-vinda, professora Elaine. Que você se delicie junto com a gente, né, nesse novo programa, nesse novo formato que a TV Câmara vem apresentando hoje, que é justamente falar de um tema, né, que por parte de alguns da comunidade ainda é um tema muito fechado, né, que é justamente o processo de educação. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Jari, pelo convite, né, para expor um pouco do que a gente faz na nossa escola. Muito obrigada mesmo. E falar de educação é sempre muito bom. Que coisa boa. Professora Valéria, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer, uma honra, né, estar participando desse programa para falar do que a gente mais ama, né, que é educação e Castelo Branco. Muito bem. E principalmente de resultados bons, né? Agora, gente, já que você falou assim, professora Valéria, falar de coisa boa do Castelo Branco. Para vocês, o que é hoje o Castelo Branco? O Castelo Branco, para nós hoje, para a gente hoje, né, é uma escola de referência, não só no município, mas de trabalho árduo. Esse resultado que nós temos, né, que nós vemos aí ser propagado no município, é um trabalho de excelência, porque nós temos uma equipe de excelência. Então, Castelo Branco é uma escola de excelência no município de Currais Novos, não por ser diretora dela, mas pelos resultados que oferece à comunidade. Quantos anos já como diretora? Como diretora, 6 anos. 6 anos. Como vice, passei 6 anos em 2 mandatos e mais 2 como diretora. Então, assim, a gente pode dizer que tem uma pitadinha de amor por trás disso, né? Tem sim, sem dúvida nenhuma. Não só comprometimento, mas uma pitadinha de amor, né? Amor, sim, amor pelas pessoas que lá estão, né? Entendo. Pelos nossos alunos, primeiramente, e pela educação. Agora, eu posso dizer que, por exemplo, hoje, vocês poderiam apontar o Castelo Branco antes e o Castelo Branco hoje? Teria como fazer essa diferenciação? Tem, porque é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que vem sendo plantado há muitos e muitos anos. Então, ela começou pequenininha, com poucas salas de aula, foi crescendo, e assim, os gestores que passaram por lá sempre deram o seu melhor e cada vez mais os que entram estão dando o seu melhor para que ela cresça cada vez mais. Muito bem, muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção,
principalmente na nossa abertura, né, onde nós falávamos do histórico da instituição, é que em 2019 vocês apresentaram um IDEB de 6,6, é isso? Ficando entre os melhores do município e os melhores do estado, né? Me diga só uma coisa, para quem está em casa, né, às vezes tem até uma dúvida, como é medido esse IDEB? É através de provas? É através do processo de desenvolvimento do aluno na escola? Como funciona mais especificamente? Sim, ele é medido através de uma prova, que ela é realizada ano sim, no ano é realizada a prova, ano seguinte sai o resultado, não é? Com o resultado de todas as escolas do país. Então, essa prova ela é feita com os quintos anos, todas as crianças fazem a prova. Um profissional de fora do município, né, do estado, é quem faz a aplicação dessa prova. Nós não temos contato nenhum. É como um processo de Enem, do antigo vestibular. As provas chegam lacradas e elas são aplicadas por pessoas que não têm contato nenhum com a escola. No caso, todos os alunos participam? Todos os alunos participam no dessa caso, todos prova. Os alunos do quinto ano? Do quinto isso? ano, é. Quantos quinto anos você tem hoje? Nós temos 3 quintos anos, em torno de 67 alunos. E isso distribuído turno matutino e vespertino, é isso? Um no matutino e 2 no vespertino. Entendi. Então, E eles são avaliados em língua portuguesa e matemática. Então, é realizada uma prova de língua portuguesa e outra de matemática. Então, especificamente, o IDEB, para os quintos anos, só português e matemática. Isso, entendi. Mas aí, no caso, por exemplo, o IDEB 2019 foi baseado em 2018, é isso? Já que sempre é um ano anterior. Não é? Então, quer dizer que o ano passado já teve IDEB. O resultado. Teve o resultado. Esse ano eles irão fazer a prova. Entendeu? O resultado saiu em 2022, Entendi. Da avaliação que eles fizeram em 2021. Em 21. Então, a gente estava em pandemia, voltaram as aulas em junho, julho, e em novembro eles já fizeram essa prova. E continuaram avançando, graças a Deus. Avançando, porque tiveram uma nota acima da média nacional, que Entendi. foi 6,3, né? O nosso 2019, que foi o último que nós colocamos no slide que vai ser apresentado, 6,6. E o da pandemia, que nós estávamos trabalhando, né? Os professores estavam trabalhando em casa, online. Mesmo assim, nós baixamos, mas para a gente foi uma vitória não ter caído tanto. Entendi. Caímos 3 décimos, né? Mas ainda atingimos a meta que o MEC determinou para a nossa escola. E ainda continuam à frente de muitas outras escolas, né? Que talvez tenham até uma estrutura melhor que a de vocês. Né? Nós recebemos, assim, o resultado do IDEB é recebido com muita responsabilidade. Felicidade, primeiramente, mas depois recai sobre nós a questão de não cair. Ou permanecermos ou aumentarmos, né? A responsabilidade é grande. Então, você tem um IDEB, quando vocês observarem o nosso IDEB, desde 2012, 2010, ao que nós chegamos hoje, é um resultado muito positivo, porque é gradativo. Nós nem estacionamos, nem diminuímos, a não ser esse da pandemia, que é esperado Muito em bem. todo o Brasil, né? Agora me diga uma coisa, como foi receber esses alunos depois da pandemia? Porque, assim, era uma realidade totalmente diferente, eles em casa, né, eles estavam em casa, de uma certa forma, já estavam com o seu dia a dia totalmente modificado, né, devido esses anos de afastamento, né, da escola. Como foi receber esses alunos de volta? Assim, a gente ficamos felizes quando disseram que as escolas vão voltar. E, ao mesmo tempo, quando eles foram chegando, a gente teve um impacto, porque muitos alunos que eram assim, alegres, que se comunicavam, se relacionavam, chegaram muito introspectivos, né? Assustados, tinham medo de tudo, alguns choravam. Assim, alguns eram muito tensos no ambiente escolar. E isso gerou uma certa preocupação e, ao mesmo tempo, a gente sentou para ver o que poderia fazer para mudar esse quadro, né? Que a gente queria que a escola voltasse, mas voltasse como era antigamente, um ambiente seguro, feliz, né? E apresentando resultados, né? Como foi o ano passado, né? Que vocês continuaram apresentando um resultado altíssimo. Então, isso quer dizer que esse avanço foi baseado num trabalho interno também, no período em que eles ficaram em casa. Aconteceu isso? Sim, nós, assim, até
parabenizamos, nós estamos tendo a oportunidade de parabenizar os nossos professores, né, inicialmente os professores, para dizê-los que realmente eles foram heróis, né? Nós trabalhamos, depois dessa pandemia, durante a pandemia e depois, com várias coisas que fazia com que a gente achava que que o resultado não ia fluir como fluía presencialmente. Mas, assim, foi muito, muito significativo o trabalho, mesmo durante a pandemia, o trabalho online. Eles deram tudo aquilo que o professor poderia dar de melhor à distância, eles deram. Eles se superaram. E os pais? No meio disso tudo? Os pais tiveram aqueles que... Porque, como você sabe, nós temos alunos que não tinham como assistir a aula online, porque não tinham o aparelho, nem tinham um notebook, nem tinham um celular. E então, o que foi feito, né? Qual foi a estratégia? De entregar atividades. Então, assim, a chamada que nós fizemos aos pais foi uma chamada de responsabilidade, porque essa parceria ela tanto tem que existir presencialmente como da forma que nós estávamos. Então, a chamada aos pais foi essa: ou vocês abraçam a causa, ou infelizmente nós não vamos conseguir superar os nossos resultados. Então, a maioria deles abraçaram, né, abraçou a causa, e nós tivemos o resultado que você viu aí, que foi o último IDEB. Na verdade, era um período atípico, né? Uhum. Quantas pandemias nós já enfrentamos, né? E essa foi a primeira, né, que nós, enquanto de chão de escola, né, era tudo novo para nós, tivemos que nos readaptar, né? Tivemos que voltar a aprender novamente aquilo que não estava tão diretamente para nós, né? E que bom que a comunidade recebeu, né, esse propósito de vocês, de continuar dando avanço, de continuar dando desenvolvimento junto a vocês. Para vocês que estão em casa, nós estamos recebendo aqui a Escola Municipal, o presidente Castelo Branco, falando um pouquinho de como é o processo de desenvolvimento, do seu processo de ensino-aprendizagem, das suas questões pedagógicas, da questão da gestão escolar, certo? Então, vocês que chegaram agora, nos acompanhem aqui, se deliciem junto com a gente nesse bate-papo aqui. Mas, professoras, me digam uma coisa. E a equipe de vocês hoje? Eu sei que vocês já disseram que é uma equipe comprometida, né? É uma equipe que realmente veste a camisa. Hoje, vocês têm ideia de quantos funcionários hoje existe na escola? Sim, 35. 35. Mas e só professor? Não, entre professor, profissional de apoio, né, vigia, secretária, contando... Todos vestem a camisa do mesmo jeito? Todos. Isso é que é bom, né? Então é isso que nos dá orgulho, nos dá prazer e nos motiva a dar o nosso melhor, porque a gente tem uma equipe que também é motivada. Show. Agora me diga, tem uma coisa que muitas escolas colocam como base de sustentação ali, um dos pilares de sustentação, se não for um dos mais importantes, uma coisa chamada humanização. Existe no Castelo Branco a humanização? Não teria como não existir, não é? E nós vamos aprendendo diariamente a ser pessoas melhores. Então, como em tudo na vida, seja na criação dos nossos filhos, seja no exemplo que eu dei, onde eu estou, a humanização, esse trabalho humanizado que a gente vem dentro do Castelo, vem nos transformando em pessoas melhores. Então, nós erramos, então há uma reflexão sobre aquele erro, para que ele não seja mais cometido, e para que a nossa equipe ela saia de casa com vontade de estar lá no ambiente de trabalho. Então, assim, nós temos muito feedbacks dos nossos funcionários de que eles se sentem, têm prazer em sair de casa para trabalhar. Não é porque ele precisa daquele salário no final do mês, mas ele precisa se relacionar com o gestor da escola, com o coordenador, com o colega de trabalho. Então, falar de humanização de Castelo Branco, eu não tenho como distinguir. O Castelo Branco é uma instituição que o trabalho humanizado está lá, é um trabalho forte, de motivação. Então, o sentimento de pertencimento começa de cima para baixo e de baixo para cima. Exatamente. Ele é mútuo, sempre, sempre. Agora, professora Elaine, me diga uma coisa. Se fosse para vocês elencarem hoje, vamos dizer assim, duas coisas que foram determinantes para que vocês conseguissem o IDEB que vocês tiveram em 2019 e que vocês continuam hoje mantendo
esse IDEB acima de 6.0. O que é que vocês poderiam citar que foi determinante para isso? Eu acredito que é a questão de nós estarmos constantemente avaliando nosso trabalho. Então, aquilo que não dá certo não se faz e aquilo que precisa fazer começa a ser feito. A questão da motivação e desse planejamento, dessa mudança de estratégia. Entendeu? A gente constantemente, nós nos avaliamos os nossos funcionários, os funcionários nos avaliam. Então, com relação ao pedagógico, sempre houve essa preocupação de reavaliar aquilo que não está dando certo e dar a cada um da equipe aquilo que é de direito de fazer. Por exemplo, você é professor, você precisa fazer isso para que haja aprendizagem significativa. Eu sou gestora, eu preciso fazer isso. O coordenador, o pessoal da cozinha, você está entendendo? Todos, cada um tem o seu papel. Então, cada um fazendo o seu papel com excelência, o resultado vai ser na aprendizagem significativa. Então, é dos equipe alunos. comprometida. Comprometida, muito comprometida. E os projetos, onde é que entram? Não, os projetos, assim, são muitos, né? Um dos principais que a gente tem na escola é o voltado para a leitura, né? Atualmente, desde o ano passado, a gente está com um projeto nas asas da leitura, que ele vai engajando outras sequências didáticas, outros mini projetos, né? Que é um de incentivo mesmo. As crianças aprendem a gostar de ler, sentem prazer em levar um livro para casa e depois trazer para mostrar aos seus colegas se foi bom, se não foi. E a professora, a partir dessas leituras, também desenvolverem sequências didáticas, trabalhando as leituras do livro. Então, assim, é um dos projetos mais encantadores que nós temos. Então, a resposta foi dada, né? Os 2 pontos principais que vocês elencaram, a equipe comprometida, né? Totalmente no processo, e os projetos que foram desenvolvidos e que irão ser mais desenvolvidos ainda, né, para fazer com que esse rendimento ele continue alto. Então, nós trouxemos algumas imagens, né, inicialmente, para vocês comentarem relacionado à equipe de vocês, né, na questão de semana pedagógica, né, e os projetos, alguns projetos que foram desenvolvidos na instituição, e a gente gostaria que vocês fizessem um comentário de vocês aí, tá certo? Vamos começar? Pronto. Essas fotos iniciais, né, tá mostrando a semana pedagógica. E nosso trabalho enquanto gestor, né, a gente sempre se preocupa em trazer para a nossa equipe algo voltado à reflexão, ao autoconhecimento, trabalhando também a espiritualidade. Então, a gente sempre busca nesses momentos, semana pedagógica, Páscoa, a gente fazer esse trabalho de autorreflexão, de amar o outro, da importância do outro na vida deles. E o tema dessa semana... Pronto, como Valéria falou, não é? Nós nos preocupamos inicialmente de como os nossos funcionários estão chegando à escola, não é? Eu não posso ir para a sala de aula mal, eu não posso ir para a sala de aula triste. Então, a gente se preocupa primeiro como eles estão, né, psicologicamente, estão bem. Tanto que foi um trabalho, nós começamos esse trabalho de humanização, da questão emocional desde a pandemia. Né? Nós fizemos uma visita aos funcionários com cartaz, pedindo para que eles se acalmassem, que daria tudo certo, que Deus estava no controle. E assim, foi muito significativo para a nossa equipe. Porque, na verdade, essa visita. Veio desestruturar tudo, né? Foi. Não só emocionalmente, psicologicamente, alunos e pais, mas professores também, né? Que foi uma realidade totalmente diferenciada, né? Então, assim, essa sensibilização que a gente percebe, né, na questão do emocional, vem fazendo com que todos os projetos que a gente desenvolve na escola deem certo. Porque você está bem com você mesmo, você dará o melhor para as crianças que estão lá esperando, né? Então, isso daí foi a confraternização da gente, o dia do professor. Foi, assim, muito bom. Todo voltado, como Valéria disse, para a questão emocional, para o eu,
para que ele se valorize, mostrando a ele que cada um tem seu valor dentro da nossa instituição. Muito bem, então, processo de humanização, onde todos se conscientizaram que seria necessário ninguém soltar a mão de ninguém, né? Para que sim, a partir daí, os projetos começassem a ser colocados em prática, né? E esse projeto aí? Pronto, esse daí é das asas da leitura, a abertura do projeto, né? Eles começaram contando uma historinha, se vestiram a caráter, e esse outro já é um projeto que a gente tem, onde os professores, eles, uma vez por semestre, eles vão mostrar aos seus colegas o que eles estão desenvolvendo e que deu certo na sua sala de aula. Como é o nome do projeto, Elaine? Experiências exitosas. Então, assim, a gente sabe que o que eu não sei fazer, Valéria sabe. O que ela não sabe fazer, você sabe. Então, nós trabalhamos também essa questão do que o outro sabe fazer melhor que eu. Então, cada uma tem uma habilidade. Então, se a professora Maria tem uma habilidade que ela fez na sala de aula dela e pode compartilhar com as outras professoras para que ele seja replicado em cada turma, e que quem é o alvo dessas atividades? O aluno, a aprendizagem do aluno. Então, essas experiências exitosas, nós tivemos 2 encontros no ano passado, e esse ano nós vamos ter outros, do que eu fiz de bom na minha sala de aula, que resultou numa aprendizagem significativa e que você pode fazer enquanto professor da sua turma. Talvez seja isso que falta em outras escolas, que não conseguiram dar o resultado desejado ainda, né? Aquele processo de individualidade. Não, cada um só faz sua parte e aquilo que dá certo é seu, não pode ser compartilhado, né? Exato, nós temos assim escolas, né? As escolas do município são escolas muito bem conceituadas, tem profissionais qualificados como a nossa escola tem. O que está faltando é que a rede ela se junte pelo mesmo propósito, que é a aprendizagem, né, das crianças do nosso município, e haja essa interação do que é feito de bom no Castelo Branco, pode ser feito no Leônidas, o que é bom ser feito no Leônidas pode ser feito no Francisco Rosa, e a gente construa essa rede de apoio entre as escolas para que o resultado seja significativo. Que todo mundo ganha, né? Todo mundo Inclusive ganha. o município, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E me diga uma coisa, que ditado frito é esse, hein? Pronto, esse ditado frito também é uma atividade desenvolvida a partir do projeto, né, nas asas da leitura, e os professores em cada sala de aula, de acordo com os livros que são trabalhados, vão desenvolver atividades lúdicas para fazer com que os alunos aprendam a ler, escrever, a gostar de ler. E dá resultado. Dá resultado, com certeza. Os alunos gostam. Bastante. E assim, o que mais nos chama a atenção é que a motivação, ela é contagiante. Ou não. Né? Se você está motivado, você consegue motivar quem está do seu lado. Se você estiver desmotivado, da mesma forma. Então, assim, o que é que acontece na nossa equipe? Quando Valéria tem uma ideia que lança para o grupo, essa ideia é abraçada e ela é compartilhada e todo mundo faz. Então, um vai contaminando o outro. Eu fiz isso. E vão trocando experiência, vão trocando conversas, que no final das contas gera um projeto assim grandioso. E só quem consegue promover isso aí é a educação, né? Sim. Isso é que é bom, isso é que é bom. Professor, agora me diga uma coisa. E esses 2 garotões aí, eles estão tirando o que dessa cartola, hein? Palavras relacionadas ao tema, que deve ser mágica, alguma coisa desse tipo, e eles iam tirando e lendo palavras com sílabas complexas, que eles estão em processo de alfabetização. Isso ajuda muito, né? Sim, porque é atrativo para eles, né? É diferente, é algo diferente e atrativo. Sai Da cartola um coelho com a palavra. Que coisa boa, que coisa bacana. Aqui eles estavam trabalhando Emília, um livro sobre a Emília, aqui já é outra. A professora inventou uma... Qual é o nome desse? Uma lupa? Uma lupa, exato, uma lupa de cartolina preta para incentivá-los a procurar as palavras. Eles estão todos empolgados, né? Então, que coisa boa, que coisa bacana. nós temos profissionais excelentes, assim. São projetos como esses que a comunidade tem que conhecer. Eu costumo muito dizer o seguinte, não tem como a comunidade escolar, a comunidade como um todo, valorizar uma instituição se ela não conhecer aquela instituição.
sabe? E porque nós temos um histórico pesadíssimo, né? Que a comunidade em si, ela fecha os olhos relacionado a tudo que vem da educação, né? Parece que é uma coisa impressionante. Parece que tudo tem valor, mas quando se fala de educação, existe todo um processo de morosidade em termos de valorização, de aceitação, né? E a gente começa a ver o que as escolas estão desenvolvendo nas suas estruturas e a gente começa a ficar encantado. Por isso que nós resolvemos comprar a ideia desse programa, sabe? Para que as pessoas que estejam em casa comecem a perceber que nós estamos plantando uma semente. Sabe, uma semente que vai ter visibilidade, pode ter certeza. Exatamente, Jair. E a gente sabe que nós temos muitos trabalhos grandiosos no município de Currais Novos. Não há necessidade da gente procurar em outro lugar. O que é que não acontece? É a questão da valorização mesmo do profissional que eu tenho dentro da minha escola, né, da escola que a gente trabalha. Então, valorizar o trabalho do outro é o primeiro passo. Eu preciso dizer a uma das professoras, as professoras da nossa escola, que o que ela fez foi muito importante para a turma dela. Às vezes se faz muita coisa e não se é reconhecido nem com a palavra, né, de motivação, de um elogio, que a estima do professor vai lá para cima, né? Então, às vezes a gente faz com que não elogie. Isso mesmo. Né, quem está perto da gente. Isso mesmo. Professora, parece que nessa foto aqui, nós temos pais presentes aí, participando de algum projeto também? E sabe, aqui é a abertura do ProAli, que é um projeto que foi desenvolvido ano passado, esse ano vai ser retomado, né, em parceria com a Secretaria da Educação e a Secretaria do Estado. Então, Mas aí no caso é uma parceria aberta ou só para os pais? Não, é desenvolvido com as crianças, mas a abertura foi com os pais. Com os pais, para que eles se conscientizem de como é o projeto. Exatamente. Porque eles precisam também conhecer o que está sendo feito na escola, que eles fazem parte do processo, eles precisam também ajudar em casa, quando o livro vai para casa, eles precisam, né, ter a responsabilidade de fazer a atividade, mandar de volta. Nesta foto seguinte é a mesma, né? O mesmo projeto, mas pelo menos para a gente ver que tem uma aceitação muito grande, né, por parte da comunidade. E essa aí só são para as turmas de segundo ano. Esse daí, a abertura só foi para as turmas de segundo. Especificamente, né? Muito bem, muito bem. Aqui é justamente um processo de mapeamento que vocês fazem, que lá na frente a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Combinado. Só para o pessoal que está em casa eles observarem. Pronto, aí foi uma foto de uma semana pedagógica do ano passado. Que cabe justamente no que a Elaine acabou de dizer, né? Processo de valorização. Exato. Você tira o capelo para esse professor, então eles iam lá, tirava, a gente fingia que tinha números e fotos de professores reconhecidos nacionalmente, no município. E quando eles tiravam, qual era a foto que tinha? A dele, né? O espelho. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótimo. Parece que aqui é outro projeto grandioso, né? Aí foi o do projeto dos professores que eles levavam para o grupo que estavam sendo trabalhado na sala. As experiências exitosas. É um material. Mostra do material que ela utilizou durante o semestre. Muito bem. Uma das professoras, o material que ela construiu, levou para as outras professoras verem, até ficou na escola para outras utilizarem, né? Muito bem. Então, essas experiências exitosas, elas são replicadas para os professores. Os que desejarem. Inclusive, lá no dia, eles ficaram assim encantados com que uma das professoras levou, né, um material que ela levou e automaticamente, olha, eu queria que você me ensinasse como é que faz. Então, isso é bom, não é? Para o grupo. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Porque aquilo que dá certo tem que ser replicado mesmo, né? Não é vergonhoso. A maioria das pessoas chegam a colocar que se torna feio, né? E que isso não cabe para a educação. Para a educação tem que caber sim. Aquilo que está dando certo tem que ser replicado, né? Claro que replicado da maneira correta, pode ser que não venha dar certo, mas pelo menos nós tentamos. E mesmo que não tenha dado certo, faz um processo de readaptação e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, neste caso aqui, nós vimos imagens das duas pilastras de sustentação, né? Duas das, que seria justamente a valorização, o processo de humanização
da equipe, né, para que eles sintam aquele sentimento de pertencimento realmente à instituição, e o processo de desenvolvimento dos projetos, né? Agora me diga uma coisa, professoras, após esses projetos serem desenvolvidos, né, após vocês terem feito todo um mapeamento do que deu certo, do que não poderia ser melhorado, vocês têm aí uma pesquisa de satisfação, é isso? Isso. Nós, o trabalho que a gente vem fazendo dentro do Castelo Branco fez com que nós víssemos a necessidade de saber como era que o nosso trabalho estava sendo visto pelo outro, né? Pelos pais, pela comunidade escolar. Então, essa pesquisa de satisfação ela é liberada para os grupos do WhatsApp dos pais. Cada turma, cada professor envia para os seus pais. Depois ela é feita em gráficos, né? Então tem algumas questões assim bem pessoais. Isso daí é o nosso grupo de funcionários, do pessoal de apoio. Que também é uma avaliação que está sendo feita. Elas estão se avaliando entre elas para ver o que é que precisa melhorar dentro da instituição, né? Porque assim, a pesquisa de satisfação, os pais respondem questões relacionadas à gestão, relacionada ao professor do seu filho, relacionada à estrutura, ao trabalho da secretaria. Então, toda a escola é avaliada, certo? Já a avaliação institucional que a gente faz, a equipe escolar, os professores, avaliam o trabalho da gestão e do coordenador, certo? E, posteriormente, existe a escuta pedagógica, que a gente senta com cada profissional, cada professor, e é dado esse feedback da pesquisa de satisfação que é feita com os pais, né, em resumo, e também da avaliação por parte do coordenador. Então, no caso, vocês estruturam essa pesquisa de satisfação, né, ouvindo a equipe, ouvindo pais, né, a comunidade em si. Então, vocês começam a estruturar, geralmente, com perguntas básicas. É assim? Sim. Como nós temos aqui, você indicaria a Escola Municipal Presidente Castelo Branco para algum amigo ou familiar? Vai mais ou menos nessa estrutura, até chegar em algumas perguntas um pouco mais complexas. Mais direcionada à turma do filho, né? Entendi. Alguma insatisfação, uma crítica, um elogio, para que a gente tenha esse feedback do pai, para que a gente chame o profissional e a gente apure e veja por que a insatisfação, se existe mesmo. Porque assim, o diferencial, né, que a gente faz na escola é que o profissional ele reflita a respeito do seu trabalho. Nós precisamos, desde a gente, da gestão, professor, coordenador, a pessoa que está recebendo eles lá na entrada, nós levamos eles a refletirem para saber se eu estou errando, onde, o que é que eu posso melhorar. E elogiamos quando está tudo bem também. É uma avaliação contínua, né, permanente, em todos os setores, em todos os sentidos. Exato. Né? E outra, assim, essa pesquisa deixa o professor amparado por quê? Então, a gente já recebeu mãe, por exemplo, se queixando que a professora tal não vai muita atividade para casa, não dou conta. Então, a pesquisa foi feita. Então, já tem o gráfico já mostrando tem aqui, ali né? mostrando o número de atividades, se o pai está satisfeito com o número de atividade que vai para casa ou não. Se ele está satisfeito com o trabalho do professor, com relação à aprendizagem do filho, enfim, são em torno de 14 questões. Então, a gente tem esse feedback. Mãe, mas assim, tá aqui a pesquisa, os pais, 90% dos pais estão satisfeitos com o número de atividades que vai para casa. Então, assim, no caso, só essa mãe não estava. Uhum. Então, de certa forma, a gente tem um resumo assim de cada sala, porque esses links eles são feitos para cada sala de aula. Para cada sala Aí de quando aula, sai o muito resumo, sai de muito bem, cada bem. um. Bem interessante. E viu? durante a escuta, Elaine esqueceu de falar, a gente também dá um espaço para
para o professor, quando a gente está nessa escuta, mostrando, né? Mas antes de mostrar todo esse gráfico, a gente quer ouvir dele, né? Como é que ele está, como foi o trabalho durante esse primeiro semestre, o que ele está satisfeito, se ele não está, por que não está. Eu estou vendo aqui no gráfico aqui, dizendo assim, você tem alguma dificuldade para falar com a direção da escola? Sim, aqui está zerado, né? Então isso é sinal que o trabalho está acontecendo, né? Está sendo bem aceito, está surtindo efeito, né? E a gente está sempre à disposição deles. Nós estamos sempre na escola, sempre que necessário. Eles nos procuram, a gente tem uma relação na Elaine bem aberta com os pais. Que coisa boa, que coisa boa. É o modelo de gestão sendo colocado em prática, né? Porque uma verdade tem que ser dita, né? Algumas escolas realmente existe uma certa dificuldade para se adentrar aos seus espaços e ter acesso diretamente, né, à direção em si, né, à gestão em si. Mas vocês estão de parabéns, viu? Principalmente porque eu estou vendo que o gráfico aqui, ele está apresentando realmente a verdade. Que coisa bacana, viu? Esse processo de mapeamento aqui que vocês fazem na escola é uma coisa muito bacana. Agora me diga uma coisa, voltando aqui para a nossa conversa, sem ter que acompanhar agora essas imagens, esses gráficos. E a Secretaria da Educação, relacionado ao apoio hoje à Escola Municipal Presidente Castelo Branco? Não, a gente, desde a gestão, né, anteriores, a gente sempre tem um apoio, o apoio da secretaria, sempre que a gente busca negociar, eles são abertos a nos ouvir e buscam, né, as soluções para os problemas que a gente leva, que graças a Deus, né, são poucos. A gente sempre busca o que tem de resolver com o funcionário, com o pai, com essas questões. Só que quando foge mesmo é que a gente procura a secretaria, mas assim, sempre tem esse apoio. Muito bem, que coisa boa, coisa boa. Que a Secretaria da Educação, né, o Poder Municipal, Executivo, continue apoiando as escolas do seu município para que a educação continue avançando cada vez mais. Então, professora Elaine, professora Valéria, nós temos aqui um vídeo de uma professora lá da escola, né? Ela falando, né, expondo, abrindo seu coração para o que seria, na verdade, o Castelo Branco, né, na sua história, na sua carreira, né? E isso nos deixou muito, eu confesso para vocês, emocionados, né, por saber que a educação nos proporciona isso, né? Esse sentimento de pertencimento, de valorização, sabe? De perceber que realmente ali é onde nós nos encontramos, né? Então, vamos dar uma olhadinha, né, no que essa professora colocou para a gente, né, nesse dia tão especial, que é justamente o dia que a gente está recebendo vocês aqui, viu? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Então, vamos lá, vamos ouvir o que essa professora tem a dizer para a gente. Eu sou Adriana Paula, sou professora da Escola Municipal Presidente Castelo Branco há 15 anos e a Escola Castelo Branco é uma escola muito acolhedora, tanto com os seus funcionários, com os seus alunos e também com suas famílias. A escola é formada por profissionais que amam o que fazem, profissionais que estão sempre preocupados em buscar melhorias para um bom desenvolvimento de cada um dos seus alunos. Também por meio dos seus projetos, a escola busca cada vez mais um bom relacionamento com a comunidade, com as famílias, porque essa parceria de escola e família é muito importante, porque ajuda a cada criança a se desenvolver mais, a cada criança a ter um bom desempenho em seu aprendizado. Então, assim, nós como escola, nós buscamos sempre o melhor para que a cada dia nosso aluno possa aprender mais, para que os nossos alunos possam vencer as suas dificuldades. E assim, a nossa parceria é muito importante também com relação a cada um dos funcionários da escola. Existe uma parceria entre cada um de nós, professores, coordenadores pedagógicos, a direção também que está sempre envolvida
com relação à aprendizagem dos nossos alunos. E esse é o nosso objetivo principal, que nossos alunos tenham um bom desempenho, que nossos alunos tenham um bom desenvolvimento em sua aprendizagem. Que coisa boa, né, professora? A gente ouvir por parte, né, de uma colega de trabalho de vocês, né, local esse onde vocês já estiveram, né, sempre serão professoras, apesar de hoje estarem enquanto gestoras, né, mas é bom, né, a gente saber, a gente ouvir de uma professora dessa, de uma profissional da escola que tem mais de uma década de história na instituição, falar tão bem dela, né? O que dizer nesse momento? Não, gratidão. A Adriana é uma professora, assim, excelente. Mais do que isso, ela é amiga, assim, não brinque não, né? No meu caso, faz o quê? 10 anos que a gente trabalha juntas. E você, Elaine? Não, é um depoimento que a gente fica assim com o coração transbordando de alegria, não é? Pelo que ela falou da escola, e nós recebemos outros feedbacks dela com relação a gostar de estar na escola e gostar também da educação, não é? Não adianta somente gostar de estar na escola e não gostar de ser da educação. E a Adriana Paula é considerada uma das melhores alfabetizadoras que o município de Currais Novos tem. A gente precisa dizer isso. Há anos nós a conhecemos e trabalhamos com ela e sabemos da sua responsabilidade com cada turma que ela pega, que ela leciona. Que coisa boa. Agora me falem uma coisa aqui. Vocês recebem muito retorno da comunidade, assim, relacionado à conversa com os pais? Sim, nós recebemos, inclusive depois de reuniões, a gente fez a primeira reunião administrativa, semana retrasada, e seja por mensagem, elas enviam mensagem para as professoras, dizendo que gostaram da reunião por isso, dá N motivos porque gostam das reuniões e do que acontece dentro da escola. O retorno sempre é certo. Que coisa boa, viu? Positivamente, graças a Deus. Graças a Deus é positivo, porque a maioria dos pais não gosta de reunião, né, sempre do final do bimestre. Que coisa boa, coisa bacana. E diante disso que vocês colocaram, dessa aceitação da comunidade, é que nós temos um outro vídeo, né, de dois pais, né, de um pai e de uma mãe, que tem o seu filho na escola, né, e que eles falam de forma bem aberta, né, a preocupação que eles tiveram inicialmente de ter que tirar o filho de uma escola para se colocar em outra, né, mas que foram muito bem aceitos, muito bem recebidos. Mas, para complementar isso que nós estamos falando, nós vamos ver agora o vídeo desses pais, tá bom? Meu nome é Gilmara, sou mãe do aluno João Arthur, do 2º ano matutino da Escola Municipal Presidente Castelo Branco. E falar do Castelo Branco hoje está sendo bem fácil, pois a gente tinha receio em tirar ele da escola que ele estudava anteriormente e colocar no Castelo, que foi a escola que a gente escolheu. A gente escolheu o Castelo por quê? Pela metodologia do ensino, pelos projetos que a escola vem tendo, já desenvolvendo nesses anos. Então a gente ficou assim super aliviado e confiante na escola. E sabemos hoje que ela é a melhor para o nosso filho, por isso a gente escolheu o Castelo. Desde o acolhimento até o ensino, o Castelo Branco é uma escola nota 10 e queremos que nosso filho continue aprendendo e desenvolvendo projetos com seus colegas e seus professores. Até porque o ensino que ele estava tendo antes, hoje no Castelo está tendo essa continuidade. Isso nos traz bastante paz e estamos felizes por ter escolhido o Castelo Branco. E aí, professora, o que dizer da aceitação desses pais relacionado à Escola Municipal Presidente Castelo Branco? Numa fala nossa, né, a fala inicial das reuniões que nós fazemos com eles, agradecendo principalmente essa propaganda que eles são responsáveis pelo número de alunos que a escola recebe, né? Inicialmente, quando a gente entrou na gestão, nós íamos panfletar nas creches para
adquirir alunos para o primeiro ano, que é o que sustenta uma escola de ensino fundamental, séries iniciais. Então, hoje, nós não fazemos mais isso. Mas por que, Elaine, não faz? Porque essa propaganda boca a boca que os pais fazem questão de fazer, nós temos, em outubro, eles começam a perguntar, quando é que começa a reserva de vaga para o primeiro ano? Tenha calma, em novembro. Quando dá novembro, em 24 horas, nós já conseguimos formar as turmas de primeiro ano. Nós formamos 3 turmas esse ano. Então, assim, gratidão por eles, por esse depoimento. Muito obrigada a esses pais e a todos aqueles que fazem com que essa escola seja reconhecida. Na verdade, vocês plantaram uma semente, né, durante alguns anos, insistindo ali, regando, né? E os frutos agora estão surgindo de verdade mesmo, né? Sem haver essa necessidade da busca em si propriamente dita, né? E uma coisa interessante que eu observei na instituição de vocês é que a principal preocupação de vocês não foi só captar, mas manter aqueles alunos ali, né? Porque nós sabemos que, seja numa escola de base, de ensino fundamental menor, de ensino fundamental maior, ensino médio e assim sucessivamente, o processo da evasão acontece, né? Mas uma coisa que se observou-se é que vocês têm a preocupação de captar e a captação de mantê-los ali, né? Com toda a estrutura necessária, com o amor necessário. E isso é determinante de uma coisa chamada educação, né? Então, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo hoje, professoras, se fosse para vocês elencarem o que seria educação na vida de vocês, o que vocês diriam? Não, a educação é nossa vida, né? A gente vive ali por amor, não é só porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa, é muito importante o salário no final do mês, mas assim, a gente ganha muito mais fazendo o bem ali dentro da escola, porque você vê a felicidade daquele aluno quando ele aprende a ler. A gente vê a felicidade daquele professor quando está lá trabalhando e vendo o resultado da sua turma. Quando você chega, recebe um sorriso. Quando você está triste, o outro pergunta, aconteceu alguma coisa? Você está triste ou está calada, né? Então, nós trabalhamos por prazer, por amor, amor aos nossos alunos, amor aos nossos colegas de trabalho. E a Elaine vai falar que a Elaine, assim, ela é a pastora da escola, viu? Ela tem um dom. Não. De educação, eu só reitero as palavras de Valéria, né? Claro que ninguém trabalha por amor para não receber nada. Não. Nosso salário é o que sustenta. Agora sim, o diferencial que nós gostamos da educação é porque nós sabemos que o sustento da nossa casa vem daquilo. Então, sem as crianças lá na escola, nós não teríamos nosso salário no final do mês. Então, a empatia, o amor, não é? O olhar o outro como ser humano, com falhas, né? Mas com virtudes também. É o nosso diferencial. Olhar o nosso funcionário, o nosso aluno, aquela família que chega procurando ajuda, pedindo socorro muitas vezes, que não sabe o que fazer, que a gente olha uma para a outra e diz, se é pai, não sabe o que fazer, então, o que é que a gente vai fazer, né? A escola, não é? Ela tomou alguns papéis que não é nosso. Mas enquanto ser humano, como é que eu digo que não é nosso? Eu tenho que, infelizmente, a gente é ser humano e não consegue não sentir a dor do outro. Então, tem coisas que a gente vai além daquilo que a escola é para fazer. Mas isso chama-se a empatia tão falada, né? Porque muito se é pregado, mas às vezes não se tem. Mas é isso, é amor pela nossa profissão. Muito bem. Para vocês que estão em casa nos acompanhando, nós recebemos hoje aqui a Escola Municipal Presidente Castelo Branco, uma das escolas mais representativas e mais respeitadas do nosso município. Infelizmente, grande parte da comunidade não entende isso, porque não conhece a estrutura que é desenvolvida no chão da escola. Por isso que nós estamos recebendo aqui hoje as gestoras para que elas apresentassem para vocês
todos os projetos que são desenvolvidos, todos os avanços que elas tiveram, plantando sementezinha por sementezinha, e hoje elas estão colhendo frutos. Quando eu falo de frutos, eu estou falando do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vem a cada dia melhorando cada vez mais. Então, para a gente finalizar, eu vou deixar vocês, para que vocês façam suas considerações finais e agradecer de coração a presença de vocês e dizer que na próxima rodada vocês estarão de volta para apresentar os projetos futuros. Certo, a gente agradece, né? Eu agradeço em nome da Escola Municipal Presidente Castelo Branco ao convite, né? Nós precisamos fazer com que a educação ele esteja no foco, né? Nós precisamos colocar a educação em prioridade. Em prioridade em quê? No que é feito e o que não é visto. Então, assim, é um programa realmente bem pensado, não é? E a gente deseja assim a você que essas escolas, próximas escolas que virão, que elas sejam valorizadas também, que elas sejam reconhecidas pela comunidade de cada uma. E que gratidão a cada funcionário, a cada pai, a cada aluno, né? A gente agradece pela confiança. Quando você coloca um filho na escola, é porque você confiou a educação do seu filho àqueles profissionais. Então, eu quero dizer a vocês, a toda a comunidade, né, do Castelo Branco, que os filhos de vocês estão em boas mãos. Agradecer a cada funcionário, gratidão por tudo que vocês fazem pela escola e por cada criança que ali está. E aí, professor Valéria? Elaine me deixou sem palavras, né? Mas é isso, foi um prazer estar aqui com você, né? Mostrar um pouquinho, porque isso aí não é nada do que é feito na escola, né? É só um pouquinho para vocês sentirem o gostinho do que é feito na Escola Castelo Branco. Que tanto eu me orgulho de fazer parte, né, dessa equipe maravilhosa, dessa escola assim que faz com que a gente brilhe os olhos. E sucesso para o seu programa, viu? Estamos ansiosos pela estreia, não vamos perder nenhum. Muito, muito obrigado. E dizer a vocês que vocês serão sempre bem-vindas aqui, tá? Dizer para quem está em casa que essa é a nossa tentativa de mostrar que a educação é o caminho, né? É o único instrumento de transformação de uma sociedade. É disso, agora lembrando, uma educação séria, uma educação de qualidade. Por isso nós temos a preocupação de chamar aqui escola por escola para que elas apresentem seus projetos. Como a professora Valéria falou agora, não foram todos os projetos, que é para justamente a gente deixar um gostinho de querer mais para quem está em casa. Já deixa eu só concluir, né? Eu quero dizer a vocês que a escola pública de qualidade existe, né? Nós somos prova viva disso, nós damos o melhor, porque não é porque é pública que tem que se fazer de qualquer jeito, nós fazemos do jeito que é para ser feito. Então, nós temos orgulho da escola pública do município de Currais Novos. Muito bem. Então, eu finalizo minhas palavras com as palavras da professora Elaine, dizendo que a educação ela tem que ser levada a sério e que no município de Currais Novos existe uma educação de qualidade, sim. Basta que a comunidade comece a conhecer, certo? Basta que a comunidade comece a valorizar a educação do jeito que é para ser. Então, um grande abraço para todo mundo. E próxima semana nós iremos receber aqui a Escola Estadual do Tempo Integral Capitão Morgalvão. Até lá!